O assunto que nós abordamos, temos abordado desde a semana passada, foi uma pergunta que nós fizemos, que nós lançamos nas redes sociais. A pergunta foi a seguinte: estamos vivendo o fim? Tudo isso que nós estamos vivendo agora, sobre pandemia, coronavírus, na sua concepção, no seu modo de ver, isso é o fim para você? Ou não? É só uma... Só não, né? É uma pandemia, é um vírus que está assolando o planeta, o mundo. Isso vai passar e vida que segue, o mundo tem muito para ser vivido ainda. Nós começamos a falar na semana passada que, embora esse vírus seja uma coisa, algo muito forte, muito doloroso, muito difícil, muito triste, nós entendemos pela palavra do Senhor que não é o fim. Algumas pessoas citaram alguns episódios que estão relatados no livro de Apocalipse sobre pragas que serão lançadas, falaram sobre a ira do Senhor, a ira de Deus, mas nós começamos a falar na semana passada que tudo isso que está relatado na palavra de Deus não é agora, não é agora. Algumas coisas precisam acontecer, alguns fatos precisam acontecer para que essa ira de Deus, ou essas pestes, ou essas pragas que assolarão o mundo aconteçam. E nós começamos, eu e o pastor Alexandre, nós começamos a falar com vocês a respeito de uma ordem, digamos que cronológica dos fatos, ou dos acontecimentos. Eu coloquei como se nós estivéssemos vivendo os dias de hoje. E após os dias de hoje, algumas coisas precisam acontecer para que aí então chegue o fim. Citei também que após os dias de hoje, o próximo fato a acontecer, o próximo ocorrido, ou a próxima evidência, vai ser o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da noiva do Senhor, o arrebatamento dos salvos. E assim, bem resumido, bem rápido, porque nós já falamos isso na semana passada, após o arrebatamento, nós vamos ter alguns acontecimentos simultâneos, aqui na terra e no céu. Na terra, o que vai acontecer após o arrebatamento, após a noiva ser arrebatada, ser tirada daqui da terra, os salvos serem tirados daqui da terra, aqui na terra acontecerá um negócio chamado de grande tribulação, um momento chamado, melhor dizendo, de a grande tribulação. Falamos também que esse período da grande tribulação, ele ocorrerá em um período de 7 anos. 7 anos esse que vai ser dividido ao meio, dividido na metade. Os primeiros 3 anos e meio, nós chamamos que será o período dos acordos. O anticristo, o falso profeta, eles vão se levantar, vão começar a governar não o país, não o estado, não a cidade que você mora, não o bairro que você mora, mas o mundo, o planeta. E eles governando, e eles influenciando, eles vão começar a fazer acordos nesses primeiros 3 anos e meio. E nesses acordos será de proporção tão grande, tão tremenda, que não haverá mais fome, não haverá mais guerra, haverá um ecumenismo. O que seria isso? A junção ou a união de todas as fés, de todas as religiões, seitas, enfim, vai tudo se juntar a uma coisa só, a uma fé só, a um crer só. Esses primeiros 3 anos e meio, nós podemos dizer que vai ser uma falsa paz, porque não haverá nada, entre aspas, aparentemente de ruim. Tudo vai ser em 1000 maravilhas. As pessoas vão se sentir bem, vão achar que viver, isso não, claro que não está relatado na palavra de Deus, mas eu creio que as pessoas vão até pensar: caramba, teve um arrebatamento, as pessoas foram para o céu, mas quer saber? Aqui está bom demais. Eu acho que de repente aqui está até melhor do que o que essas pessoas que foram arrebatadas estão vivendo.
Afinal de contas, o que eu estou vivendo lá nesse outro plano, nesse outro lugar, lá no céu, é uma coisa tão monótona, né? tão robotizada de adorar o Senhor, E aqui não, aqui a gente tem paz, tem alegria, tem comida à vontade, tem dinheiro. Tá. Os primeiros 3 anos e meio serão assim. Mas a grande tribulação, conforme eu te falei, ela vai ser um período de 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Que aí, essa segunda metade, ou essa última parte, começa a parte que é muito difícil e muito cruel, que é a parte das perseguições. É aquele momento que vão bater na tua porta, vão bater na tua casa e perguntar qual é a sua fé, em quem você crê. Se você for a favor de Cristo, eles vão decapitar a sua filha, o seu filho, a sua esposa, a sua família na sua frente e vão te matar também. Como se isso não bastasse, a perseguição do anticristo, do exército, do falso profeta, o Senhor também vai manifestar a sua ira contra todos aqueles que rejeitaram o seu nome. Aí você pode falar, mas pastor, e essas pessoas que estão professando a fé agora, que estão querendo Cristo agora, estão querendo agora, mas se elas não foram arrebatadas é porque elas não aceitaram Cristo, ou tiveram Cristo em seus corações. Então todas essas pessoas que ficaram para a grande tribulação, o período dos 7 anos da grande tribulação, não foram arrebatadas, foi porque elas rejeitaram a Cristo, rejeitaram o poder, a soberania de Deus. Então, nesse período, nesses últimos 3 anos e meio, além de toda a perseguição que terá no anticristo do falso profeta, também vai se manifestar a ira de Deus. Aí sim vem as pragas, e vem a abertura dos céus, e tudo aquilo que nós falamos na semana passada. Após o período dos 7 anos e meio, nós falamos também que eu esqueci de falar do outro momento, ou do outro acontecimento que acontece no mesmo tempo desse período de 7 anos, e 7 anos da grande tribulação. Isso é na terra. No céu, as pessoas que foram arrebatadas, a igreja de Cristo vai estar no céu, e lá vai ser feito as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento da noiva, da igreja com Cristo, do noivo, e o tribunal de Cristo, que é a distribuição dos galardões. Ok? Então, nesse mesmo período de 7 anos, na terra, grande tribulação, no céu, bodas do Cordeiro e tribunal de Cristo. Passaram os 7 anos das bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, da grande tribulação. Cristo volta à terra. Eu até falei na semana passada que algumas pessoas, quando ouvem isso pela primeira vez, ficam assustadas, né? Abismadas, porque nem todo mundo já estudou, leu, ouviu falar sobre isso. Passado o período da grande tribulação, dos 7 anos, Jesus volta à terra. E aí é que está uma coisa muito legal que algumas pessoas não sabem. Ele não vem à terra sozinho. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vou deixar referência para vocês, tá bom, querido? Só estou ganhando tempo porque isso já foi falado na semana passada. Jesus vem à terra e a igreja volta com ele. Então, para você entender, suponhamos que eu e você sejamos arrebatados amanhã, que o arrebatamento seja amanhã. Nós vamos para o céu, vamos participar do casamento. Na verdade, nós vamos nos casar, porque nós somos a noiva de Cristo. Vamos nos casar nas bodas do Cordeiro, vamos participar da distribuição do galardão para o tribunal de Cristo. Passou esse momento, esse período de 7 anos, Cristo volta na terra e eu e você vamos voltar também. Então, quando nós subirmos ao céu no grande dia do arrebatamento, não é definitivo. Ainda não é o momento de ficarmos lá de uma vez por todas. Nós vamos voltar para a terra. E quando nós voltamos na terra, quando nós descemos do céu com o Senhor, um texto muito conhecido sobre o que, quando vem o cavaleiro do cavalo branco, tem até louvor, né?
a igreja vem junto com ele, o exército de Cristo que somos nós viemos junto com ele para a terra, e acontece uma batalha que nós falamos também, que é a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon nada mais é que Cristo e o seu exército, nós, a igreja de Cristo, derrotando. Eu falei também na semana passada que esse nome batalha, para mim, não se encaixa muito, porque quando é contra Cristo, não há força, não há nada que possa resistir, né? O Senhor derrota o seu inimigo com um sopro, né? Tamanha é a soberania dele. Mas enfim, para que nós venhamos a entender melhor o que vai acontecer, a batalha do Armagedon nada mais é que Cristo e a igreja descendo na terra para derrotar o anticristo e o falso profeta, que estarão aqui reinando na terra por 7 anos da grande tribulação. Jesus desceu na terra com a igreja, veio a batalha do Armagedon, derrotou o anticristo e o falso profeta. O anticristo e o falso profeta, eles são lançados no inferno. Aí a partir daqui nós vamos começar a entrar nas perguntas que tiveram durante a semana. O anticristo e o falso profeta, eles são lançados no inferno, e o diabo, Satanás e os seus anjos caídos, ou seja, os demônios, não são lançados no inferno. Isso está em Apocalipse 20. Eles não são lançados no inferno. Satanás e os seus anjos caídos e os demônios, eles são lançados, eles são presos no profundo abismo, que é diferente de inferno. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a diferença do abismo, que Satanás é preso com os demônios, com o inferno, que o anticristo e o falso profeta são lançados. Tanto é que depois de um período, que nós vamos ver em Apocalipse também, que só depois de um período de 1000 anos, que nós vamos falar depois, que Satanás, depois de ser solto e voltar a convencer pessoas aqui na terra, é lançado no inferno, também com os demônios, para se juntar ao anticristo e o falso profeta. Então a ordem é, primeira coisa, arrebatamento. Depois é grande tribulação na terra, bodas do Cordeiro e tribunal de Cristo no céu. Após esse período de 7 anos, Jesus desce a terra com a igreja, batalha do Armagedon, derrota o anticristo e o falso profeta, lança os dois no inferno, pega Satanás, pega os demônios de Satanás, os anjos caídos de Satanás, aprisiona no profundo abismo. E aí começa um reino milenar que nós não vamos falar hoje. Nós vamos começar a falar sobre as perguntas que nós tivemos durante a semana. E a primeira pergunta, quem fez foi André Silva. Falando a respeito de inferno, que eu disse, que acabei de te dizer agora também, falar para vocês agora também, de que Satanás não é lançado no inferno, Satanás é preso no abismo, e só o anticristo e o falso profeta que é lançado no inferno. Escute bem se eu vou te falar para responder a pergunta do André. Isso que eu estou te falando é algo que ainda vai acontecer. Dia esse que nós não sabemos quando. Se isso ainda vai acontecer, se o anticristo e o falso profeta ainda serão lançados no inferno, e Satanás ainda não foi lançado no inferno, nem os seus demônios, isso quer dizer que o inferno está e sempre esteve vazio. Neste exato momento que você está aqui comigo, nessa live, o inferno está completamente inabitado. Não existe ninguém no inferno agora. O inferno está trancado. Pastor, e onde está o diabo? E onde está Satanás? Satanás, quando ele é lançado do céu, né, quando ele faz aquela rebelião toda, quando ainda era chamado de Lúcifer, ele é lançado no inferno, ele é lançado na terra.
na terra é lançado e na terra ele fica. E na terra ele está até hoje, o príncipe dos ares. Ele está nessa atmosfera. Ele está ao nosso derredor. Derredor, eu falei igual o nordestino agora, né? Ele está à nossa volta, os anjos que estão nos guardando. Satanás não está e nem nunca esteve no inferno. Ok? Pessoal, eu estou olhando aqui de rápido aqui para ver se tem algumas perguntas, tá? Eu vou olhando aqui, se a pergunta for com o assunto que eu estiver falando na hora, eu tento incluir ela na resposta. Se não, eu vou passando até o final e respondo. Senão a gente deixa para a semana que vem, ok? E o legal é que eu não sei nem se a live está funcionando, né? Porque se estiver funcionando, gente, bota aqui, ó. Pastor, está funcionando, porque eu não estou conseguindo acompanhar nada, estou sozinho. O celular está do outro lado e a tela está virada para lá. Se alguém puder colocar aí, pastor, está ok, está funcionando, está saindo som. Coloca para mim aí, tá? Então vamos lá. Eu disse que o inferno está... Obrigado, Vivi. O inferno está inabitado. Aí o André me fez a seguinte pergunta. Se o inferno não está habitado, nem pelo diabo, nem por ninguém, estou demorando a ler porque eu escrevi e eu tenho dificuldade de ler a minha escrita, que eu escrevo mal, tá? Vamos com calma. Se o inferno não está habitado, nem pelo diabo, nem por ninguém, como Jesus foi pregar no inferno para os espíritos cativos? Ele dá referência aqui de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Vou repetir a pergunta. Se o inferno não está habitado, se o Senhor falou que o inferno não está habitado, que o diabo não está lá, que não tem ninguém lá, como é que Jesus foi pregar no inferno para os espíritos cativos no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19? Vamos abrir então 1 Pedro, a mídia está aberta aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Se você tiver essa Bíblia aí, puder abrir também, faça isso. Livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Diz assim, no qual, vou pegar desde o 18, tá? Para ficar mais tranquilo para a gente entender. Versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. É o versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Vamos concluir com o 20. Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. No livro de Hebreus, capítulo 9, vai estar escrito mais ou menos assim, eu adaptando um pouquinho nas minhas palavras. Aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Vou repetir, Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado a morrerem uma única vez, ou uma vez só, vindo depois disso o juízo. Se o homem está ordenado, em Hebreus 9, a morrer uma vez só, esses espíritos cativos eles já morreram alguma vez lá atrás. A palavra está dizendo aqui que foi no tempo, no período de Noé, ou seja, 1900 não, né? Antes de 1900, há muitos anos atrás. Se eles morreram,
E Jesus está dizendo agora aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, que Jesus foi aos espíritos cativos para pregar. Pregar para quê? Para dar uma nova oportunidade? Se der uma nova oportunidade, eles vão tornar a vida. Se tornarem a vida, eles vão ter que morrer de novo. Mas em Hebreus capítulo 9 está dizendo que aos homens foi ordenado para morrer uma vez só. Como é que fica aí essa história? A Bíblia então está se contradizendo? Uma outra coisa que me desperta é o senso de justiça. Pensa comigo. Por que Jesus vai dar uma segunda chance para essa turminha aqui que não aceitaram a Deus, que não aceitaram Cristo não, porque não tinha se manifestado como homem ainda, mas não aceitaram a Deus? Por que decidiram a não ouvir a palavra, a pregação de Noé e entrarem na arca? Por que Jesus vai dar uma segunda oportunidade, uma segunda chance para esses camaradas, para essas pessoas, e não vai dar chance para mim e para você? E o senso de justiça? E a justiça de Deus? Então será que Deus é injusto? Que para uns ele dá segunda chance e para outros não? Mas pastor, 1 Pedro, você acabou de ler, capítulo 3, versículo 19, no qual Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Se você pegar, meu querido, vamos lá a resposta. André, vamos dar a resposta. Se você pegar o capítulo 3 desse mesmo livro de 1 Pedro e não se ater apenas no versículo 19, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, mas se você pegar todo o contexto do texto, você vai entender algumas coisas. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas você pode ler na sua casa, você pode marcar e ler depois na sua casa. Se você ler a partir, 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8, você vai ver que ali está sendo pregado sobre sofrer fazendo o bem. Ali, nesse texto, nessa mensagem, está nos incentivando ou está nos exortando a sofrer pelo Evangelho, a sofrer, a pregar, a se entregar para fazer o bem. Fazer o bem, mesmo que isso nos cause sofrimento, mesmo que isso nos cause dor. Aí, o texto, para não ficar apenas no incentivo, para não ficar apenas na exortação, o texto nos exemplifica. O texto ele vai nos dar uma conclusão, nos dando um exemplo. Exemplo de quem? De Jesus. Aí ele vai falar aqui, isso que nós acabamos de ler, a partir do versículo 18. Antes do versículo 17, ele vai dizer que é melhor sofrer é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Aí vem o versículo 18. Aí ele dá o exemplo de Jesus. Olha, o próprio Jesus, ele pregou o evangelho dele, ele pregou o evangelho de salvação e morreu por conta disso. Mas aí, conclui no 18, no 19, que ele foi vivificado. Ele ressuscitou. Aí o que nós fazemos? Qual é a interpretação que, na minha concepção, na minha opinião, é uma interpretação errada? A gente linka o versículo 18 com o versículo 19 e torna tudo uma coisa só que não é. No versículo 18 ele está falando a seguinte coisa. Olha, o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele morreu pela humanidade, ele morreu pelos homens, ele morreu por conta do pecado, mas ele vivificou, ele sofreu para fazer o bem. E então, aí ele dá um outro exemplo no versículo 19. Ele vai lá para o período de Noé, tipo assim, resumindo, traduzindo, tentando te explicar bem claramente. Ele fez isso quando estava aqui em carne e fez isso em espírito. Você vai ver um espírito com letra maiúscula aqui, que é o Espírito de Deus.
no versículo 18 e no versículo 19, concluindo. Ele fez isso em espírito, no período ou no tempo de Noé. Não é que ele foi, depois que ressuscitou, e foi lá no inferno e pregou para os cativos, ou para os espíritos cativos que morreram na época de Noé. Não, ele está falando a seguinte coisa: ele fez isso quando estava aqui como homem e fez isso também lá no período de Noé. Como é que ele fez isso? Através da vida de Noé. Ora, se o texto inteiro de 1 Pedro, a partir do versículo 8, é nos ensinando, é nos incentivando, nos exortando a pregar o Evangelho, a fazer o bem mesmo que nós venhamos a sofrer, ele dá um exemplo de um homem que fez isso. Ele vai lá em Noé e fala, olha, ele fez isso como homem aqui, aí vem, no versículo 18, fez isso como homem, cadê 18, virou? Aqui, mas vivificado pelo Espírito em letra maiúsculo, vírgula, 19, no qual também, não é que ele está continuando a mesma história, né? Ele fez um negócio e também, aí continuação, e também, num outro período, no período de Noé, através de Noé, pelo Espírito de Deus, mesmo que fosse o Espírito transitório, mas pelo Espírito de Deus também foi pregado para aquelas pessoas, para aqueles homens, para aquele povo, no tempo de Noé. Só que não aceitaram. Então, meus filhos, ele não foi pregar aos espíritos cativos, ele não foi pregar aos espíritos que estavam no inferno, ele não foi pregar aos espíritos que morreram na época de Noé, e agora está dando uma segunda chance, ou estava dando uma segunda chance. Não, ele pregou através de Noé, no período de Noé, para aquele povo que também não aceitou, como esse povo, por esse povo também que não aceitou quando ele estava manifestado em carne, quando ele estava como homem aqui na terra. Então, Jesus não foi no inferno coisíssima nenhuma pregar para ninguém. A palavra é bem clara. Para morrer, a ordem é morrer uma vez só. E é senso de justiça. Ele não vai dar segunda chance para uns, e uma chance para outros, e terceira para outros. Ele é justo. O nosso Deus, ele é justo. Então ele não foi e pregou para os cativos. Ele pregou para os cativos no tempo de Noé, através de Noé. No período de Noé. Aí você pode questionar, mas eles estão cativos. Cativos aonde? Bom, isso é um outro assunto que eu não vou abordar agora, senão vai dar pano para manga. Não é no inferno. Não é no inferno. O juízo final, o julgamento, ainda não aconteceu. Ok? O juízo final ainda não aconteceu. Então, o inferno, André, para todos vocês, continua desabitado, tá? Não tem ninguém. Eu sei que tem muita gente decepcionada agora. Poxa, pastor, eu sou pentecostal, pastor, como é que eu vou cantar, como é que eu vou ministrar, como é que eu vou falar que Satanás está debaixo do meu pé, como é que eu vou falar para ele mesmo, pisa na cabeça do diabo aí, pisa aí que vai estremecer o inferno e vai sacudir os pilares do inferno. Você pode continuar falando isso, querido. Porque isso é figurado, não tem problema nenhum. Deus entende, quem está te ouvindo entende também, mesmo que ela esteja assistindo essa live e sabe que o inferno não tem ninguém. Eu continuo falando mesmo sabendo disso. Eu continuo falando, pisar na cabeça do diabo, porque isso aqui é uma questão não de literalidade, mas de autoridade. Eu falei com isso agora, eu pensei, vou falar essa palavra? Acho que não vou falar porque não vai sair. Mas isso sai bonitinho, você vai sair de novo. Isso não é, grave isso que essa palavra é muito bonita. Isso não é uma questão de literalidade. Eu tenho a língua presa, então está meio mascado. Mas isso não é uma questão de literalidade. Isso é uma questão de autoridade. Então, pisar no inferno, abalar o inferno, pisar na cabeça do diabo, isso não é literal.
mas é a autoridade que Deus lhe dá de pisar na cabeça de serpentes e de escorpiões. Autoridade. Ok? Então não esqueça, o inferno, a gente vai estar falando, quando a gente voltar, hoje estou respondendo perguntas, quando voltarmos para a ordem cronológica dos acontecimentos, dos fatos, a gente vai te dar, eu, o pastor Alexandre, que vai estar aqui, se Deus quiser comigo na semana que vem, vai te dar as referências bonitinho. Eu vou dar um jeito de colocar, eu não sei, alguém tem que me ajudar, né? Colocar a legenda aqui com as referências bíblicas. À medida que a gente vai falando, a gente coloca uma legenda. Não sei se isso é possível, mas a gente vê o que pode fazer, ou nos comentários, alguém fica nos comentários, colocando. Ok? Ok, André? Vamos para o próximo assunto. Para a próxima pergunta. A Viviane Mendes, a Vivi, né? A Vivi fez a seguinte pergunta. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, como os que ficarem serão condenados? Não, convencidos. Está escrito convencidos, mas eles condenados. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, como os que ficarem serão convencidos? Uma vez que o Espírito Santo não estará mais na terra. É que eu falei na semana passada, e vou falar isso novamente para você, que quando a igreja é arrebatada, é levada para o céu, o Espírito Santo também sobe. O Espírito Santo também vai. E nesse período da grande tribulação, aqui eu vou tentar ser o menos polêmico possível, em nome de Jesus. Tá? Pastor Alexandre, se estiver ouvindo aí, né? Se eu falar algo que você discorde, paciência, estou aqui sozinho, tá bom? Você não pode fazer nada. Semana que vem a gente entra em outro assunto, não tem como mais voltar nesse. Mas é o que eu acho que é, tá? Estou sozinho, não falo o que eu quero. Pastor Estevão também, meu mentor, né? Se tiver aí, tem como falar? Pode até me dar um puxão de orelha depois, mas eu não vou falar para ninguém que você puxou de orelha. No período da grande tribulação, o Espírito Santo, vou colocar assim, depois eu vou me corrigindo na frase que eu vou te falar agora. Tá? O Espírito Santo não vai estar aqui para convencer o homem do pecado e do mundo, como hoje acontece. Né? Hoje nós temos o Espírito Santo para nos convencer. Quem te convence do arrependimento, quem te convence do pecado, quem te convence de mudar de vida, para mudar de vida, não é o pastor. Não é uma palavra muito bonita, uma palavra bem colocada, não é isso. Não é isso. Se você for por isso, você está indo por emoção. Não é isso. E falar bem, qualquer um fala. Até uma pessoa que não tem o seu caráter muito bem apurado, refinado, fala. Até o diabo conhece a palavra. Então, quem te convence, quem nos convence do arrependimento é o Espírito Santo, é Cristo. Então, hoje, quem nos convence é o Espírito Santo. Após o arrebatamento, está indo bem, né? Tá. Após o arrebatamento, nesse período da grande tribulação dos 7 anos, o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Aí, se não estará mais aqui, eu queria abrir e fechar uma aspas aqui. E agora eu estou orando a Deus para que o pastor Alexandre e o pastor Estevão e meu pai não estejam ouvindo, assistindo. E não estão se manifestando, eu acho que não, eles podem assistir depois. Por quê? Eu creio da seguinte forma, meu querido e minha querida. Não é que o Espírito Santo não vai estar aqui. Na minha concepção, o Espírito Santo não estará nas pessoas, como no Antigo Testamento. O Espírito Santo estava, ele só era transitório, ele não estava dentro das pessoas, como hoje está habitando em nós, como hoje nós somos templos do Espírito Santo. Mas o que eu creio é que o Espírito Santo estará aqui sim, nesse período, mas não nas pessoas. Por que eu creio que ele estará aqui, embora
embora vão citar Efésios, embora vão citar 2 Tessalonicenses, que o Espírito Santo vai subir, vai ser tirado. Mas existe uma palavrinha que eu não consigo desvincular ela do Espírito Santo. E se ela pertence ao Espírito Santo, ele estará aqui, que é a onipresença. Esse atributo que só Deus e só o Espírito Santo tem, ele é muito louco. Ele é muito interessante. Porque se eu falar para você onipresença e perguntar para você o que é a onipresença de Deus para você, você pode responder: a onipresença está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu já falei isso uma vez na igreja, eu falo sempre no seminário. É isso. É mais do que isso. Onipresença não é só estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É mais do que isso. Onipresença é ser atemporal. Onipresença é estar completamente desvinculado a tempo. Não é simplesmente o Espírito Santo está aqui onde eu estou agora e está aí onde você está agora. Não é só isso, como se isso fosse só. A onipresença, ela é atemporal. Ela não é limitada pelo tempo. Então, pastor, é isso. Se não é limitada pelo tempo, ela pode estar aqui, pode estar no Japão. O Espírito Santo está aqui e está no Japão ao mesmo tempo. Sim, mas é mais do que isso. Se é atemporal, a onipresença é o Espírito Santo, Deus, no caso, ele está aqui agora, para o nosso tempo, para a nossa realidade, para o nosso tempo que é chamado de Cronos. Ele está aqui e está aí ao mesmo tempo. Ele está aqui e está nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Ele está aqui e está em qualquer outro lugar ao mesmo tempo. Ele está aqui e está em outra galáxia ao mesmo tempo. Ele está aqui e está em outro planeta ao mesmo tempo. E agora vai. Ele está aqui e está em Gênesis 1 ao mesmo tempo. Onipresença é Deus, é o Espírito Santo está aqui e está agora, nesse exato momento, no princípio de tudo. É estar aqui e estar agora na terra sem forma e vazia. Onipresença de Deus é Ele estar aqui e estar agora no período da grande tribulação que ainda vai acontecer. É Ele estar aqui e estar no juízo final. Onipresença de Deus é Ele estar aqui e estar já no céu comigo e contigo, embora nós estejamos ainda aqui. Porque Deus, ou a onipresença de Deus, é ser atemporal. Gente, se você não está entendendo, coloca aí, por favor, que eu vou tentar explicar de outra forma, tá bom? A gente tenta. Então, a onipresença de Deus é muito mais do que estar aqui e estar em outro país ao mesmo tempo. É o Kairos de Deus. Como? A pergunta que eu faço, e já vou te responder, como que algo que foi criado vai limitar a sua própria criação? Como que o tempo que foi criado por Deus vai limitar o próprio Deus? Deus não pode ser limitado pela sua criação. Deus não pode ser, o Espírito Santo não pode ser limitado pelo tempo. Ele é atemporal. Tudo está em suas mãos. Ele governa com tudo em suas mãos. Tudo é tudo. Tudo. Não se limite a pensar que nas suas mãos está o planeta Terra. Em suas mãos está tudo. O alfa e o ômega. O princípio e o fim. Ele não é limitado pelo Cronos. Ele não é limitado pela sua criação. Ele não é limitado pelo tempo. Então, Deus é o único ser que tem o atributo de ser onipresente. Por que eu estou falando isso tudo? Para te responder para viver sobre o Espírito Santo. Se ele vai estar aqui ou não vai estar aqui na grande tribulação. Bom, se ele é onipresente,
E se onipresença é tudo isso que eu acabei de te falar, como é que eu vou tirar ele daqui da terra? No dia da grande tribulação? Difícil. Como é que ele vai ser limitado? Não, eu vou estar, ou ele mesmo vai querer, não, eu vou estar só no céu. Não vou estar na terra nesses 7 anos. Ele é onipresente, gente. A gente tem que parar de pensar na nossa limitação humana de ter que se transportar, ou por mais moderninho que nós sejamos, de se teletransportar. Deus não se transporta ou se teletransporta, Ele está. Ele é. Ele não precisa estar, Ele é tudo. Ele não tem que estar aqui, tem que estar no céu. Tudo está nele. Então, voltando para a pergunta sobre a grande questão do Espírito Santo não estar aqui na Terra, na grande tribulação, como é que essas pessoas serão convencidas de vir? Eu acho que ele vai estar por conta da sua presença, mas ele não se manifestará. E nem estará nas pessoas. Eu vou muito por aí. Então, como é que faz? Se não tem o Espírito Santo para convencer do pecado, se não tem o Espírito Santo mais para convencer essas pessoas, e o anticristo falso profeta apertando, se você aceitar Cristo, se você professar Cristo, ele vai matar sua família, vai decapitar sua família, vai matar você. Como é que faz, pastor? Como é que faz então? Então ninguém vai ser salvo? Vai ou vão? Existem algumas possibilidades. A primeira possibilidade, uma possibilidade, entre aspas, óbvia. Digamos que o Joãozinho e a Mariazinha são casados. Vem um arrebatamento. A Maria, ela é arrebatada. O Joãozinho, ele não foi arrebatado. Após o arrebatamento, começa tudo isso que está relatado que vai acontecer no período da grande tribulação. O Joãozinho, pelo óbvio, ele vai perceber que a profecia da palavra de Deus está se cumprindo. Então, se o Joãozinho perceber, suponhamos que eu seja o Joãozinho, se eu perceber que a profecia está se cumprindo, eu sei qual é o final desse negócio todo aí, né? Ou pelo menos eu sei o que eu tenho que fazer para poder ser salvo. Mesmo que isso venha a comprometer a minha vida aqui na terra ou a vida de algum familiar meu, se a profecia está se cumprindo, eu sei que eu preciso morrer pelas mãos do anticristo, do falso profeta, para ser salvo, ou pelo menos eu tenho que professar a fé em Cristo. Então, o Espírito Santo não vai estar para convencer, mas a palavra estará. A palavra de Deus estará aqui para te convencer. Uma outra oportunidade, ou um outro caminho para você ser convencido, digamos assim, e ter a oportunidade de ser salvo, está até dentro de uma pergunta que o Ademir fez, Ademir Lindão, são as 2 testemunhas. Alguém colocou aqui, eu li. O Léo colocou aqui, né? As 2 testemunhas, isso aí. Eu vou juntar aqui agora a pergunta da Vivi, tá? Como é que as pessoas serão salvas, se o Espírito Santo não dá, com a pergunta do Lindão, para juntar as 2 e tentar responder as 2. O Ademir perguntou a seguinte coisa: há possibilidade de saber com exatidão quem são as 2 testemunhas de Apocalipse 11? Essas 2 testemunhas farão o papel do Espírito Santo, já que ele não estará mais na terra? Então vamos lá, respondendo a Vivi e o Ademir, e tirando a dúvida de repente sua. Ademir, eu posso com exatidão falar quem são as 2 testemunhas? Não. Eu não posso te falar com exatidão quem são as 2 testemunhas, porque a Bíblia não diz literalmente. Mas eu posso crer quem são elas.
Eu tenho as minhas suspeitas pelas evidências e não pela escrita literal segundo a Bíblia. Na minha concepção, essas duas testemunhas são Moisés e Elias. Porque são eles que representavam as leis, eles que representavam os profetas, eles que testemunhavam a favor de Jesus, eles também que estavam no dia da transfiguração. Tá? Então, eles são os ícones da fé em Israel. Então, essas duas testemunhas, para mim, provavelmente são Moisés e Elias. Aí, Vivi, essas duas testemunhas estarão aqui na terra no grande dia, no dia da grande tribulação. Então, não é o Espírito Santo. Ademir, elas não estarão substituindo o Espírito Santo, porque ninguém substitui o Espírito Santo. Mas a palavra do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, ela estará aqui. Moisés e Elias, se forem eles, que assim eu creio, estarão aqui. E eles pregarão, eles evangelizarão, isso a gente vai falar mais para frente, 144 mil judeus. Esses 144 mil judeus, dividindo 144 mil por 12, aí a conta boa, não sei se dá 12 mil, acho que dá 12 mil por cada tribo. Esses também irão propagar o Evangelho de Deus aqui no período da grande tribulação. Então, Vivi, o Espírito Santo não vai estar para convencer, não vai se manifestar, não estará dentro das pessoas. Mas através da palavra de Deus, através do cumprimento não, isso não é tamanho, né? Do cumprimento da profecia do Senhor, da palavra de Deus, as pessoas, né, vão ter um senso, caramba, está se cumprindo tudo aquilo. Vamos lá para a Bíblia? Vamos ver como é que a gente tem que proceder? Vamos ver, a gente deu mole, a gente vacilou, a gente não foi arrebatado, meu filho foi, a Mariazinha foi, o Joaquim foi, o Joãozinho não foi, o Joãozinho, caramba, se eles foram, eu lembro que ia ter uma segunda oportunidade, eu tenho uma chance ainda. O que eu tenho que fazer? Aí ele segue, se ele quiser. O Joãozinho segue, se quiser. Além disso, as duas testemunhas, provavelmente Moisés e Elias, estarão aqui. Ok? Foi? Alguma dúvida aí, gente? Deixa eu ver aqui nas perguntas. Não, né? Está indo bem. Vamos para a próxima, então. A próxima foi a Luci Vieira, a Luci aqui da igreja, né? A Luci perguntou a seguinte coisa. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, a sexta carta da igreja, a sexta carta à igreja da Filadélfia está mencionando a mensagem de qual período? Vamos lá, Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Ainda bem que vocês não estão aqui na minha frente, né? Que vocês estão aí do outro lado, tem a câmera, né? Tem quilômetros de distância. Porque o que eu falo para os pinos, se eu tivesse com Covid-19, estava todo mundo contaminado. Como é que eu puxo? Gente, mas vamos lá. Apocalipse 3, versículo 10 diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Vamos lá. Essa é a sexta carta à igreja de Filadélfia. No livro de Apocalipse nós temos 7 cartas. 7 cartas destinadas a 7 igrejas diferentes. Essas cartas são destinadas e elas representam períodos na história da igreja diferentes ou cronológicos, desde a primeira carta para a primeira igreja até a última carta, que é a 7ª carta, que é destinada à igreja de Laodiceia. Então, cada período, cada carta dessa aberta e mencionada a cada igreja dessa, representa um período da igreja de nós, aqui na terra, até
o fim de tudo, né? Até o arrebatamento. Fim de tudo, não, até o arrebatamento. Então, esse período da sexta carta à igreja de Filadélfia, ele é datado, digamos assim, né? É aproximado, tá, gente? Não é cravado. Mais ou menos de deixa eu pegar a cola aqui, 1730 depois de Cristo ao ano de 1900. Essa profecia, essa previsão, essa carta aqui aberta é um período que foi vivido, embora seja aberta aqui para a igreja de Filadélfia, mas ela representava um período que a igreja iria viver, no nosso caso, que já viveu, de 1730 depois de Cristo até 1900 depois de Cristo. Essa carta era tão reveladora, especificamente essa sexta carta aqui para Filadélfia, que algumas pessoas creem que ela é referente a 1730, começa a valer no período de 1730 até o grande dia do arrebatamento. Ela meio que faz um paralelo a partir de 1900 até o arrebatamento com a igreja de Laodiceia, que é a sétima carta. Então, assim, esses acontecimentos aqui, da sexta carta da igreja de Filadélfia, ela é referente ao ano de, mais ou menos, tá? De 1730 ao ano de 1900, ou para quem quiser, até o período do arrebatamento. Ok? Vamos lá? Vamos lá, só mais uma pergunta. Eu sei que já deu 1 hora de live aqui, né? Mas só mais uma pergunta para a gente finalizar. Não, precisa de 5 minutos de live. 5 minutos só. A última pergunta, aí na semana que vem com o pastor Alexandre a gente volta para o assunto toda a ordem cronológica do fim do tempo, ou do fim de tudo, né? Marcelo Pontes fez a seguinte pergunta: se a igreja não passará pela grande tribulação, preste atenção nisso daqui, isso daqui eu precisava de mais tempo, mas enfim. Se a igreja não passará pela grande tribulação, porque será arrebatada antes, como explicar Mateus 24? Vamos lá, Mateus 24. Bom, eu não vou ler Mateus 24 inteiro, porque se fosse para ler, eu teria que ler desde o versículo 1 de Mateus 24 até mais ou menos o versículo 30. Até o 29. Mas eu vou ler, deixa eu ver onde eu posso pegar. Vou ler a partir do 21 até o 29. Diz assim, Mateus 24, a partir do versículo 21. Porque haverá então grande tribulação. A grande tribulação, está vendo aí? Está falando do período da grande tribulação, certo? Cadê? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja bem, vou repetir isso aqui novamente a partir do 23. Se então alguém lhe disser, vejam aqui, está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Espera aí, está falando de um período da grande tribulação. Que eleitos são esses que estão aqui dentro da grande tribulação, gente? A igreja não foi arrebatada antes do período da grande tribulação, que eu acabei de falar para vocês? Como é que a igreja está aqui dentro da grande tribulação? É isso que o Marcelo está questionando. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser,
ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, ou seja, o período da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. No 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. O que Marcelo está questionando, e é bem pertinente, é: pastor, se você falou que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, o que está acontecendo aqui em Mateus 24? Que Jesus está dizendo que os eleitos estarão na grande tribulação. Se você for ler um pouco antes, vai ver dizendo, aqui no 9, então eles os entregarão no 7. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes. Isso aqui já está falando do período dos 3 anos e meio final da grande tribulação, e terremotos em vários lugares. Isso aqui é a ira de Deus. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos. Falando aqui do povo, de um povo perseguidos, ou seja, de quem está professando Cristo, e condenados à morte. E vocês, Jesus está falando aqui, ó, gente. Jesus não fala conosco na palavra de Deus? Está falando aqui, ó. E vocês, versículo 9, parte B, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Pastor, você não falou que a igreja vai ser arrebatada e não vai passar pela grande tribulação? Mateus 24 aqui está dizendo que vocês serão odiados, que terá terremoto, peste, fome, perseguição. Deu ruim aqui, pastor. Como é que faz? Vamos lá. Já deu 1 hora de live. A primeira coisa, isso aqui eu vou falar para você, que me deu essa dica foi o pastor Estevam. A primeira coisa que a gente pode refletir de que a igreja, a noiva de Cristo, não passará pela grande tribulação. Grande tribulação nós já entendemos que é um período de tormento, sofrimento, dor, morte, sangue, humilhação. É o pior momento da história da Terra. Eu não creio que a noiva vai passar por isso por um senso óbvio. O noivo que ama a sua noiva, antes do casamento, ele não quer colocar ela, primeiramente, antes de casar, exposta para apanhar, para sofrer, para chorar, para se humilhar. Qual noivo quer fazer a sua noiva sofrer antes do casamento? Que despedida de solteira é essa? Então, no senso comum, um noivo, antes de se casar, não quer ver sua noiva sofrendo, mas não quer fazer com que sua noiva passe pelo sofrimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa destacar é isso. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o livro de Mateus. Se você for estudar o livro de Mateus, claro que ele é escrito para nós, mas ele é muito, mas muito escrito
para os judeus. Por aproximadamente 100 vezes, ele cita evidências ou trechos ou comentários ou situações do Antigo Testamento por mais de 100 vezes no livro de Mateus. É o único livro dos evangelhos que isso é citado. Porque o livro de Mateus, ele é direcionado, não é que ele seja escrito para eles, mas ele é direcionado para os judeus. Esse é um ponto. Uma outra coisa que a gente precisa destacar no livro de Mateus é que ele por várias vezes, em toda a extensão do seu livro, ele tem duas expressões: filho do homem e filho de Deus. Filho do homem e filho de Deus. Nesse capítulo 24, que está mencionando que está falando sobre a grande tribulação, sobre as pessoas, sobre os eleitos que vão passar pela grande tribulação, filho do homem é citado 5 vezes e filho de Deus nenhuma vez. Qual é a diferença da citação de filho do homem para filho de Deus? Toda vez que na Bíblia você vê algo referente ou uma mensagem se referindo a um povo e a conclusão desse referimento, dessa mensagem passada para esse povo está inserida ali dentro daquele texto, filho de Deus, essa mensagem está sendo dirigida para a igreja, para os gentios, para todos. Todas as vezes que esse texto, que essa mensagem referida está sendo citada, e no meio dela está citada filho do homem, essa mensagem ela é referida ou ela é apontada para os judeus. Por quê? Para os judeus é filho do homem e para todo o restante do povo é filho de Deus. Porque filho de Davi, filho do homem, são referências que Mateus usa para indicar ou para falar ou para levar essa mensagem para os judeus, que eram linguagens que os judeus usavam e usam até hoje. Para os judeus, principalmente nessa época, e hoje ainda assim, isso é uma verdade, Jesus é um profeta, veio como um profeta. E não como um Deus, não como um Salvador, não como um Messias. Então, quando fala filho do homem, ele está querendo referir, eu estou falando daquele que vocês julgam ser o filho do homem, o filho de José, ou o filho de Davi, ou da descendência de Davi. Então, todas as vezes que é mencionado filho do homem, a palavra é direcionada para os judeus. Filho de Deus é para todo o restante dos povos. Então, esse texto de Mateus 24, falando sobre a grande tribulação e sobre os eleitos que vão passar, sobre essas pessoas escolhidas que vão passar, não está falando para mim, especificamente. Não está falando para você, não está falando para a igreja, porque a igreja não está falando para nós, que vai ser arrebatada, está falando para os judeus. Isso a gente vai falar mais para frente, em outras aulas, que está falando especificamente para os 144 mil judeus que estarão aqui na terra, que ficarão aqui na terra no período da grande tribulação, que não foram arrebatados. Então, grave isso, toda vez que tiver filho do homem, é uma mensagem referida diretamente para os judeus. Filho de Deus é uma mensagem referida diretamente para nós. Amém? Não sei se eu fui claro, se eu não fui claro, coloquem as perguntas de novo, coloquem a réplica, a tréplica, e a gente tenta responder, tá bom? Na semana que vem a gente dá continuidade, se Deus quiser, com o pastor Alexandre aqui. Amém? Deus te abençoe, muito obrigado por estar esse tempo aqui comigo, né? Desfrutando da palavra de Deus, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.